Fala galerinha do YouTube, eu estou aqui com o Dr. Fábio Costa, deputado federal por Alagoas, que inclusive agradeço por todo o serviço prestado à nossa categoria. É um dos poucos que resistem lá. Eu sei que muita coisa que a direita está fazendo é praticamente nula, mas jogar a toalha não é uma opção, desistir não é uma opção. Então, doutor Fábio, agradeço aqui por ter aberto seu gabinete, permitiu que a gente fizesse uma sugestão que fosse feito um PDL para que não revogasse o decreto todo. Falo como um jurista, revogou o decreto todo, não existe repristinação, a gente iria ficar sem regulamentação, aguardando uma boa vontade do ministro Flávio Dino e do Lula para fazer um novo decreto que fosse um pouco menos revanchista. Então, Dr. Fábio aceitou nossa sugestão, elaborou com sua equipe um decreto, um PDL muito técnico para revogar apenas 4 artigos. Os 4 ou 5 ali que fossem mais cruciais e que permitissem que a gente passasse esse período sem precisar de uma nova regulamentação por parte de um decreto deles. Então aqui fica a nossa gratidão. É difícil, né, doutor Fábio? O senhor explica aí para o pessoal como é difícil atuar sendo de direita em pleno 2023. Exatamente, a gente fez só em relação ao PDL, a gente fez o PDL junto com a nossa assessoria, mas obviamente em contato direto com o Giovanni, que, enfim, fez importantes apontamentos para que a gente fosse cirúrgico naqueles pontos que deveriam ser atacados, para que a gente não precisasse, como ele bem falou, revogar todo o decreto, né? O que seria politicamente também inviável, né? A gente teve um posicionamento que se tornou conhecido do presidente da Casa, Arthur Lira, de que ele não pautaria, ou não avançaria, ou não apoiaria, digamos assim, nenhum PDL, se não houvesse um aceno positivo do Senado para que eles também aprovassem. Isso tendo em vista porque a gente teve o marco do saneamento, o PDL do marco do saneamento, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas está parado lá no Senado Federal, que acabou dialogando com o governo e não permitiu que esse PDL avançasse também no Senado. Então, o presidente Arthur achou que, imagino que seja a interpretação dele, de que a Casa poderia também aprovar mais um PDL e não avançaria no Senado. Enfim, o posicionamento do presidente da Casa. O fato é que, de fato, está muito difícil lutar contra esses dispositivos. A gente tem que ser muito realista. A gente tinha uma imagem, todos vocês tinham, todos nós tínhamos, nós teríamos um Congresso que teríamos maioria. Na verdade, não é isso que tem ocorrido, sobretudo nas votações de grande interesse do governo. Hoje o senhor estima quantos, em média? Eu acho, a gente pode ter por base a reforma tributária, né, em que 118 deputados apenas votaram contra. Por que eu faço eu acho que essa conta é interessante? Porque foi um projeto que o governo investiu muito em emendas para convencer os deputados a aprovarem a reforma tributária. Então eu acho que aqueles deputados que resistiram acabam mostrando ali o tamanho de quem vota de maneira efetivamente consciente nas boas pautas para o Brasil, o interesse do Brasil e dos brasileiros. Então, com esse quórum de 118 deputados, a gente não consegue aprovar absolutamente nada. Esses 118 ainda se queima com o governo, deixa de receber essas emendas? Exato. Eu particularmente, se eu tivesse votado a favor, eu receberia, se fala nos corredores que os deputados que votaram a favor receberam 6 milhões de reais para destinar a essas emendas, enfim. Então eu falo como eleitor, essa fala é minha, não é do senhor, esse é o preço. Esse é o preço. O fato é que não está sendo fácil, pessoal. A gente quer sempre passar uma mensagem de otimismo, de que as coisas nós vamos conseguir melhorar e mudar, mas a verdade tem que ser dita, até porque, Giovanni, né? Se eu não for realista, a gente vai passar uma imagem, como muitas pessoas já têm dito, que nós não estamos fazendo nada, que nós não estamos, muitas vezes, atentos a essa pauta dos CACs, quando não é verdade. Nós sempre votamos de maneira uníssona em relação
a esses projetos de interesse dos CACs, dos cidadãos que querem ter sua arma também para se defender. Nós protocolamos um PDL, mas não vimos esses PDLs, essas iniciativas prosperarem na Câmara dos Deputados. Agora, isso não quer dizer que nós vamos perder a nossa fé, que nós vamos desistir ou que vamos dar isso como uma batalha perdida. A gente sabe que no Brasil as coisas mudam muito rápido, a gente viu o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, então nós temos uma esperança muito grande, sobretudo em Deus, milagre, de que as coisas vão mudar, nós vamos conseguir reverter esse quadro. Hoje a situação não está fácil, o governo está muito fortalecido com essa coisa das emendas e dos ministérios, todo mundo está acompanhando na mídia o que está acontecendo, e eles acabam tendo maioria nessas pautas, e a gente que entrou lá com o voto consciente, com o voto das pessoas que queriam que as coisas no Brasil avançassem, estão realmente desapontadas porque não estão vendo suas pautas avançarem. Mas vamos continuar perseverantes, sendo leais e coerentes com os nossos princípios, sabendo que, infelizmente, nesse momento, sozinhos, nós não estamos conseguindo vencer essa luta. Até porque, Giovanni, a gente tem que jogar dentro da legislação, da Constituição. Não vou usar aquela expressão conhecida, mas é verdade. A gente só tem as armas da legislação, enfim, do processo legislativo, no meu caso, enquanto parlamentar. E a gente acaba sendo muito limitado nesse sentido. Mas a gente continua com muita esperança para que a gente possa recuperar os nossos direitos. Bom, esse é um dos poucos que estão fazendo muito. Esse é um dos poucos que não nos abandonaram. Ele, inclusive, veio aqui no Clube de Tiro Roncalli, sede da Confederação Brasileira de Tiro Tático, nos visitar, ver como estamos. Então, esse é o papel que a gente espera de um parlamentar. Porque eu não quero, presta atenção, viu, você aí que está nos ouvindo, eu não quero que ele faça milagre, não. Porque ele é um voto. Como ele falou, nós temos 115 votos, 113 por aí, e isso aí não resolve. Não resolve. Eu não quero que ele faça milagre, que ele faça as coisas serem aprovadas se ele é só um. Mas ele não pode abandonar a nossa pauta, ele não pode deixar de passar nos clubes de tiro, verificar como é que vocês estão, o que é que a gente pode fazer e fazer a parte dele. Mas o PDL não tem como ser aprovado, o Arthur Lira não quer pautar e não sei o quê. Jogar a toalha? Não. Já que o Arthur Lira está pensando, se o Senado, eu só vou pautar se o Senado der um sinal, acenar positivamente para aprovar isso. Eu, presidente de confederação, estou pedindo aqui para quem está filmando, compra minha passagem agora para o mês 9, que eu vou a Brasília. Se você não comprar, eu vou de moto. Aí não sei se vocês querem o presidente da confederação se arriscando de moto. Eu vou a Brasília e vou diligenciar esse PDL, explicar a ele, gabinete por gabinete no Senado. Por quê? Nenhum PDL, isso é a visão que eu tive, nenhum PDL que revoga tudo, ninguém vai querer se queimar com o governo e assinar um PDL desse. Agora, o PDL do Dr. Fábio, ele tem mais chances de passar, porque ele revoga 4 ou 5 artigos só. São os cruciais para que não bata tanto no governo e que os deputados possam assinar sem um constrangimento, sem ser ali uma lista negra. Quem estiver assinando, o governo olhar aí, aquele povo tudinho ali está queimado comigo. Vamos continuar fazendo nossa parte, desistir não é opção. Faltam 3 anos e 2 meses para a eleição. E, inclusive, até esclarecendo a muitas pessoas que têm dúvida, pessoal, estou atuando enquanto presidente de confederação. A partir do momento que eu me candidato, eu fecho as portas que eu tenho abertas. Então, não sou nem você. Eu posso lutar por você enquanto presidente de confederação. Vamos à frente, desistir não é opção. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.